Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início aí à nossa aula de produção textual e hoje nós vamos falar sobre o poema, que é um gênero textual. Nós iremos trabalhar agora, de forma bem rápida e tranquila. O livro de vocês traz o poema, de forma, eu diria até que superficial, as características do poema, é bem objetivo, eu não diria superficial, mas objetivo, tá bom? Trarei aqui nesta aula algumas questões que estão no livro de vocês, os conceitos que estão no livro, mas vou trazer outros elementos também importantes para nós conhecermos melhor aí esse gênero textual. Porque creio que vocês já tenham em mente, quando fala-se em poema ou poesia, vocês já tenham em mente o que seja, mas vamos trabalhar aí as características, tá bom? É um gênero textual muito bom de se trabalhar, e há pouco tempo nós vimos as figuras de linguagem, lembra? Então, o poema, quando nós falamos em poema, nós esbarramos aí também com esse assunto de figuras de linguagem, tá bom? Com a linguagem figurada. Ok? Vamos ver aqui o que o nosso livro traz. Vamos começar aqui da direita para a esquerda, aqui nesse quadro azulzinho, verde. Caracterizando o gênero. Isso está lá no início do capítulo 6, tá bom? Na primeira página, lá na página de abertura do capítulo 6. O poema é um gênero textual muito expressivo. Na verdade, podemos dizer que ele é mesmo uma forma de arte. Assim como todo artista que utiliza diferentes recursos, ferramentas, linguagens para expressar suas ideias, o poeta também lança mão de recursos variados para produzir sentido em uma linguagem específica, a linguagem poética. Então, a linguagem presente no poema é a linguagem poética, em que o autor aí do poema, ele é um artista, Aqui já falamos, que o poeta, ele é um artista, porque o poema é arte, tá bom? Neste capítulo, estudaremos alguns recursos próprios dessa linguagem, utilizada para expressar ideias de uma forma muito particular. O livro de vocês, ele traz aí esse tema de forma mais específica, mais rasa, digamos assim, porque não se encerra aqui, o estudo sobre o poema. Lá no 7º ano vocês verão, no 8º também. Bom, então, por isso que esse gênero textual ele é visto aqui de forma bem rápida, rasa, meio que superficial, tá bom? E aí, lá na frente, nós encontramos no próprio livro de vocês poema e poesia, poesia e poema. Mas espera aí, professora, não é a mesma coisa? Poema e poesia. Não é bem assim. Há uma pequena diferença aí entre poema e poesia. E aí nós vamos tratar dela aqui, tá bom? Chamamos de poesia a habilidade que temos de criar imagens e reinventar sentidos para as coisas que nos rodeiam. Assim, dizemos que poesia é uma arte e por isso está presente em diferentes formas de expressão, como a pintura, a escultura, a música e, como não poderia faltar, o poema. Chamamos de poema, portanto, o texto que tem poesia. No poema, Perdido no Cyberespaço, por exemplo, que é o que vocês lerão lá no início do capítulo 6, Léo Cunha explorou um sentido diferente para a internet. Por ser tão vasta e repleta de caminhos, ela fez com que o eu lírico se prendesse no universo virtual. Normalmente, o poema é escrito em versos e estrofes. Cada linha do texto é um verso, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Então, desse quadrinho aqui, dá para tirar diversas informações importantíssimas para nós. Primeiro, diferença entre poema e poesia. O poema é aquela estrutura, aquele gênero textual ali, A poesia é a beleza que está ali
naquele poema, né? Aquilo que é de criativo, de subjetivo que tem ali é poesia, tá bom? Então, o poema está relacionado aí com as características do gênero e estrutura. Poesia, a beleza, o artístico que há ali no poema, tá bom? E outra coisa importante, eu lírico. Quem fala ali no poema não é narrador, é o eu lírico, tá bom? Não podemos confundir isso. No poema não há narrador, há o eu lírico, tá bom? Não esqueçam, eu lírico. E que normalmente aqui o poema é escrito em versos e estrofes, normalmente, não é sempre, tá bom? Nós vamos encontrar aí mais à frente, por exemplo, o poema concreto. Ele não é escrito em verso e estrofe, mas é poema, possui poesia, tá bom? E aqui, o poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários. É impossível dissociar o poema da literatura, arte que tem a palavra como matéria-prima. Pessoal, é impossível dissociar, ou seja, separar ali o poema da literatura, tá bom? O poema é um gênero textual literário, tá bom? Por exemplo, a notícia. A notícia não é um gênero textual literário, ela não trabalha ali com a criatividade, aqui no caso a subjetividade, por exemplo. O poema, ele é literário, tá bom? A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida de acordo com as vontades de quem escreve o poema, para assim atingir seu principal fim, impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. Então a palavra, o poeta, né, ele utiliza a palavra aí e ele lapida a palavra, ele disseca, subverte. Então ele vai trabalhar aí com a palavra e com as sensações, né, com as diferentes sensações que ele pode despertar com esse trabalho dele, tá bom? Com essa construção aí poética, artística, porque o poema, como nós vimos, é uma forma de arte. Aí vamos trabalhar aqui um pouquinho a mais, né? Como gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades, particularidades, que o diferem dos demais gêneros. Peculiaridades essas que facilitam sua identificação. Mas se engana quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes. Lembra que eu disse que normalmente mas nem sempre. Há poemas em prosa, bem como poemas que aliam elementos visuais à linguagem verbal, contrariando assim a ideia de que o poema deve prender-se a regras como métrica ou rimas. Então o poema ele não fica preso aí nessa camisa de força de métrica, rima, de verso e estrofe. O poema ele pode ser construído de diversas formas, né, desde que se mantenha aí a essência da linguagem poética, da subjetividade, né, da intenção aí de trabalhar com a poesia, de despertar sensações. Tá bom? Essas são as características. A principal característica do poema é a subjetividade. Tá bom? Quando eu falo de subjetividade, eu falo daquilo que eu sinto, daquilo que eu posso despertar em você algum sentimento, alguma sensação, né, alguma reflexão, tá bom? E agora pensando um pouco na etimologia da palavra, né, da origem da palavra, nós temos que poema deriva do grego poin, que significa fazer, criar, compor. É inquestionável a importância da literatura grega, bem como suas influências nas composições literárias posteriores. Então, a literatura grega, né, ela é de fundamental importância para nós. E nós vemos aí, né, que a palavra poema vem lá do grego. Lá nos primórdios, agora vamos ir um pouquinho lá para trás, bem poucão lá para trás. Na Grécia Antiga, os gêneros literários, nós tínhamos lá 3 gêneros literários. Os gêneros épicos, lírico e dramático. Épico, lírico e dramático. Eram todos considerados poemas. Entre esses textos inaugurais estão os poemas de Homero nas obras Odisseia e Ilíada.
Então, vocês com certeza vão encontrar por aí esses nomes, né? Odisseia e Ilíada, né? Poemas de Homero, tá bom? São obras clássicas e importantíssimas para nós, né? Os primeiros grandes textos épicos da cultura ocidental. Na literatura contemporânea, ou seja, agora nós voltamos aqui para a atualidade, né? Os poemas de formas fixas, como o soneto e a sextina, cederam espaço para formas menos convencionais ou nada convencionais, vide os poemas concretos. E aqui eu já puxo o gancho para cá, ó. Vamos continuar a leitura, depois vamos aqui para os poemas concretos. Que abandonaram a métrica e adotaram o verso livre, nos quais a palavra e seu significado são o substrato do poema. Então aqui ó, a importância é a palavra e o seu significado, a subjetividade ali da palavra, tá bom? Do poema. Aqui nós temos um poema concreto. Observem, eu não tenho verso, eu não tenho estrofe, mas é um poema concreto. Eu tenho aí, eu trabalho ali com a palavra, né? E observe, eu tenho ali uma nota musical. Então, eu já observando assim, eu já, a partir da estética, né, da beleza, eu já vejo que tem a ver com música, né? E olha, sobre boa música, é o título do meu poema. Eu tenho, é pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. É uma poesia concreta. Olha, ela trabalha aí com o visual, não é nada convencional, não tá ali naquele padrãozinho de métrica, de rima, de verso, estrofe. É um poema. Então, há aí, então, o espaço para essas novas formas de se fazer poesia, tá bom? E quando nós falamos em poesia, em poema, né, para ser mais clara e mais específica, nós trabalhamos lá o gênero lírico, né? O gênero lírico é aquele que vem trabalhar aí de forma mais profunda a subjetividade. E por que lírico? Lírico provém de lira, que é um instrumento musical, olha ele aqui em cima, ó. É de cordas utilizado desde a antiguidade clássica para acompanhar a recitação das composições poéticas, que eram então criadas para serem cantadas em voz alta. Então, as composições poéticas eram cantadas aí, acompanhadas pela lira, por isso o gênero lírico. Nos textos líricos predomina a expressão dos sentimentos e das emoções individuais. Por isso que nós associamos bastante aí, né, a poesia com o amor, com a paixão, mas não é só isso não, né? Podemos trabalhar aí também desilusão, a criticidade, né? Às vezes o poema ele vem despertar ali em você uma revolta com alguma situação, uma reflexão a respeito de algum tema, tá bom? Então não vamos tirar aí da nossa mente que poema, poesia só fala de amor. Não, é de qualquer tema que trabalhe aí a subjetividade, as emoções, tá bom? Sendo as formas poéticas as mais usuais nesse gênero lírico. A subjetividade é o traço principal desse gênero, tá bom? A questão da subjetividade que nós já conversamos, já mencionamos anteriormente. Aí aqui eu trouxe para vocês, de forma assim bem resumida, alguns elementos aí da poesia, né, do poema, para nós pensarmos aqui, né? Linguagem. Os poetas fazem uso de vários recursos linguísticos, né? Eles trabalham com a palavra, né? Então a linguagem poética, como nós já vimos, e eles utilizam recursos linguísticos para criar jogos sonoros e visuais, tá bom? A sonoridade, né? Questão de rimas, do ritmo ali, enfim. Objetivo: expressar sentimentos, emoções e denunciar as injustiças sociais, tá bom? Nós temos aqui como principais objetivos aqui do poema: expressar sentimentos, emoções, né? Provocar também esses sentimentos, né? E denunciar as injustiças sociais. Construção: versos e estrofes, geralmente, nem sempre, viu?
isso daqui está específico, está faltando informação aqui, né? Porque nós já vimos anteriormente que não é apenas de verso e estrofe que se faz um poema. Nós vimos, inclusive, um poema concreto, né? Que não tem verso nem estrofe. Efeito: produz múltiplas sensações, libera as emoções e provoca reflexões. Né? Isso daqui está ótimo, né? O efeito da poesia, ela produz sensações, libera emoções e provoca reflexões. Pessoal, terminamos aqui, né, esse breve apanhado aí das características do gênero poema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá bom? Mas creio que o que eu trouxe aí é suficiente para vocês fazerem as atividades. Claro que tem muito mais coisas, né? O trabalho aí com poema, com poesia é muito mais profundo, mas trouxe coisas, informações além do que o livro de vocês já traz, tá bom? E no decorrer dos anos aí, dos seus anos, vocês vão estudando mais ainda a poesia, né? O poema. Mas eu fico por aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido bem. Se vocês tiverem dúvida, podem participar do plantão, tá bom? Podem, não devem participar do plantão. E façam as atividades direitinho. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos!